Deus deu a você 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Diz o ditado: a habilidade de ouvir é essencial para a vida. Os conselheiros nos dizem para ouvirmos uns aos outros. Os líderes espirituais nos dizem para ouvirmos a Deus. Mas dificilmente alguém nos dirá: ouça a você mesmo. Não estou sugerindo que temos uma voz interior que sempre sabe a coisa certa a dizer. Nem estou dizendo que deveríamos ouvir a nós mesmos em vez de ouvir a Deus e aos outros. Estou sugerindo que precisamos ouvir a nós mesmos para descobrirmos como os outros estão recebendo as nossas palavras. Os israelitas poderiam ter seguido este conselho quando Moisés os liderava para fora do Egito. Poucos dias após a libertação miraculosa que enfrentaram, eles estavam reclamando. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Apesar de sua necessidade por comida ser legítima, a maneira de a expressarem não era. Sempre que o nosso falar é fruto do medo, da raiva, da ignorância e do orgulho, mesmo que digamos a verdade, aqueles que ouvem ouvirão mais do que as nossas palavras, ouvirão emoções. Mas essas pessoas não sabem se essa emoção é fruto do amor e da preocupação ou do desdém e do desrespeito. Assim corremos o risco de sermos mal compreendidos. Se ouvirmos a nós mesmos antes de falar em alta voz, podemos julgar os nossos corações antes que as nossas palavras descuidadas machuquem os outros ou entristeçam o nosso Deus. As palavras ditas precipitadamente fazem mais mal do que bem. Pense nisso. Caráter ou reputação. O lendário treinador de basquete John Wooden, de 1910 a 2010, acreditava que o caráter é muito mais importante do que a reputação. A sua reputação é como os outros o percebem, dizia ele com frequência aos seus jogadores. Mas o seu caráter é o que você realmente é. Você é o único que conhece o seu caráter e pode até enganar os outros, mas não pode enganar-se a si mesmo. No livro de Apocalipse, encontramos as palavras de Cristo ressurreto às 7 igrejas da Ásia. Para a igreja em Sardes, Jesus disse: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. O Senhor conhecia a verdade sobre eles. E sem dúvida, lá no fundo, eles também conheciam. Jesus lhes disse que acordassem e fortalecessem sua vida espiritual interior que estava prestes a morrer. Ele os instigou a lembrarem-se da verdade que tinham recebido, obedecê-la e em seguida mudarem de direção e começar a seguir um novo caminho. Quando o Senhor nos mostra o que está errado em nossas vidas, Ele sempre provê uma solução para obtermos mudança. Quando nos voltamos contra nossos pecados, Ele nos perdoa e fortalece para recomeçarmos. Como é libertador trocar uma reputação espiritual pelo caráter verdadeiro, repleto de vida, que vem por conhecermos Cristo nosso Senhor. O verdadeiro teste de nosso caráter é o que fazemos quando ninguém está observando. Pense nisso. Saber o que ignorar. Se você quer viver na vitória, você tem que ser seletivo sobre o que gasta seu tempo e atenção. Você precisa saber quais pensamentos, comentários e pessoas deve ignorar. Jesus teve muitas oposições em seu ministério com pessoas que o questionavam e o desafiavam. Mas ao mesmo tempo, ele continuou focado. O que nós aprendemos com Jesus é que ele não tentou fazer com que os críticos entendessem por que ele fez as coisas do jeito que foram feitas ou por que ele seguiu adiante.
Ele estava focado em fazer o que o chamado do Pai mandasse. Da mesma forma, a fim de atingir plenamente seu destino dado por Deus e ser eficaz, haverá alguns críticos em sua vida que você terá que ignorar seus insultos, opiniões e especulações. Você terá que colocá-los de lado. Isso significa manter os olhos em Deus e focar-se no que Ele diz sobre você. Ele te aprova. Isso é tudo o que importa. Quando os outros não dão o seu apoio, quando os outros estão falando sobre você, aprenda a ignorar isso e deixá-los de lado para que você possa alcançar seu destino dado por Deus. Deus já te equipou. Ele te capacitou com tudo que você precisa. Não perca seu tempo livre tentando convencer as pessoas, tentando conquistar todos os seus críticos, tentando mostrar para alguém que você é importante. Deus te aprova e isso é o que importa. Seu futuro é muito grande para se distrair com pequenas batalhas. Pense nisso.